Seja muito bem-vinda a mais um Momento Autoconhecimento. Hoje vamos acessar o terceiro capítulo do livro Mulheres que Correm com Lobos. O nome do capítulo é A Boneca no Bolso, Vasalisa a Sabida. E antes de eu começar a contar a história, a falar desse capítulo para vocês, eu queria abrir o meu coração e confessar duas coisas para vocês. A primeira coisa é que essa história mexeu muito comigo. Então, só de eu estar estudando novamente a história, para abrir aqui para vocês e contar para vocês, minha barriga já ficou embrulhada, como se eu estivesse fazendo algo grandioso, como se eu estivesse palestrando para 1 milhão de pessoas. A sensação é essa, a barriga assim, bem movimentada por conta da intensidade dessa história. Então você já imagina o que vai chegar, você já imagina como que essa história vai poder te tocar também. E a segunda coisa que eu queria compartilhar com você é que quando eu comecei a fazer esse estudo do livro, eu imaginava que seria algo muito linear. Eu sou uma pessoa que trabalha muito a questão da cobrança e do controle, e eu achava que ia ser tudo linearzinho, a cada 15 dias eu ia postar um vídeo, mas não é assim que tem funcionado. Até porque esse livro ele é muito, muito, muito intenso. Tem grupos de estudos desse livro que duram anos e anos e anos, das pessoas se aprofundando nas histórias. Então ele tem sido muito no feeling. Eu vou sentindo e vou compartilhando com vocês, até para que isso também reverbere na vida de vocês. E se por um acaso você estiver lendo o livro e sentiu assim que empacou numa parte assim, ai, parece que eu não quero mais ler, deixa lá guardadinho. De repente sua intuição te guia e fala, eu acho que é bom você ler. Às vezes é a história que é compatível com o momento de vida. Então esse é um livro que ensina a soltar o controle e de ler quando você sentir que tem que ler. Se tiver que passar 2, 3 anos lendo o livro, passe, vai intercalando com outros, não tem problema nenhum. Vamos para a história agora? Vocês sabem que de tempos em tempos eu olho nessa direção, porque é onde tem o computador com algumas falas que eu quero ler ou com alguns trechos que eu não quero deixar passar batido. Mas eu vou contar agora a história para vocês. Vasalisa era uma menina bem nova que tinha uma mãe que estava extremamente doente. Essa mãe ela já estava ali no leito de morte quando ela chamou Vasalisa para dar as últimas palavras dela. Nesse processo de dizer as últimas palavras, ela entregou para Vasalisa uma boneca muito parecida com Vasalisa, que tinha o sapatinho vermelho, tinha um coletezinho de crochê. Entregou para Vasalisa e disse: quando você tiver dúvida sobre alguma coisa, pergunte para a boneca, alimente a boneca e essa vai ser minha maior bênção para você. Vasalisa pegou a boneca e a mãe dela partiu. Ela ficou muito triste, o pai dela também ficou muito abalado com essa situação, mas com o tempo eles superaram. O pai dela começou a se relacionar com uma outra mulher que já tinha filhas. Então elas começaram a interagir, mas essa mulher, a madrasta e as filhas, elas não aceitavam Vasalisa. Elas não gostavam de Vasalisa. E Vasalisa boazinha, tranquila, não procurava confusão com ninguém e elas não suportavam Vasalisa. Até um dia em que o fogo da casa apagou. E eu imagino que essa história acontece em algum lugar frio, e eles não tinham como acender o fogo usando pedras, utilizando sol, enfim. Elas precisavam ir buscar a brasa acesa de alguma outra casa para acender novamente a lareira da casa delas. E tinha uma casa na floresta que era a casa de uma grande bruxa chamada Baba Yaga. Pronto. Então elas pensaram, essa é a situação perfeita. Nós vamos mandar Vasalisa ir atrás desse fogo, porque ela não vai conseguir pegar esse fogo e a bruxa vai devorar Vasalisa. Então é a nossa solução para ela sumir da nossa vida. E aí o fogo de fato apagou, elas chamaram Vasalisa, falaram que o fogo tinha apagado e Vasalisa ficou desesperada. E agora o que a gente vai fazer? A gente precisa do fogo para sobreviver. E elas falaram, na casa de Baba Yaga tem fogo. Você vai lá na casa da bruxa e vai pedir o fogo. Eu não posso ir, a madrasta disse, eu não posso ir porque eu sou idosa. Minhas filhas morrem de medo da floresta. Nossa única salvação é você. Vasalisa pegou a boneca dela, colocou na saia, colocou dentro do bolso, pegou o medo dela também, colocou dentro do bolso, no sentido figurativo, né? Assim,
falou, eu vou ter que ir, eu vou ter que resolver isso. E ela saiu pela floresta. Quando ela saiu pela floresta, ela esbarrou com um cavaleiro branco e de repente ficou dia. E ela esbarrou com um cavaleiro vermelho e de repente ela enxergou o sol. E ela também se esbarrou com uma pessoa montada num cavalo e a pessoa era completamente negra e o cavalo negro e de repente tudo ficou escuro e virou noite. Em um determinado momento, ela se perdeu e ela ficava perguntando para a boneca, é para a direita ou é para a esquerda? E a boneca falava esquerda ou direita, siga por ali, siga em frente, vá para determinado local, até que ela encontrou a casa da bruxa. E ela conseguiu detectar porque a bruxa tinha dedos humanos nas paredes, a porta era feita de dedos, a fechadura da porta era um focinho de um animal, era algo muito esquisito, muito impactante. E aí Vasalisa perguntou para a boneca, seguindo o conselho da mãe, de sempre tirar as dúvidas com a boneca. É essa a casa? E a boneca respondeu, sim, é essa a casa. De repente, Baba Yaga chega voando no céu, parando em frente à casa. A história diz que Baba Yaga, ela tinha um nariz voltado completamente para baixo e o queixo completamente voltado para cima, de forma que eles se encontravam. Ela também tinha um bigode branco e muitas verrugas no rosto, por conta do contato que ela tinha com sapos. Vocês podem ver que é a cara da bruxa mesmo, da bruxa como conhecemos. E a Baba Yaga perguntou o que ela queria, ela falou, eu preciso de fogo. Se a senhora não me der fogo, toda a minha família vai morrer. Aí a bruxa perguntou, e por que você acha que eu vou te dar o fogo? E aí a boneca começou a conduzir a fala de Vasalisa, começou a ensinar para Vasalisa o que ela deveria falar. E Vasalisa seguindo as orientações da boneca. Eu acho que a senhora vai me dar o fogo só porque eu estou pedindo. E aí a bruxa falou assim, eu vou te dar, contanto que você faça algumas coisas para mim. Eu quero que você lave todas as minhas roupas, eu quero que você prepare a minha comida e eu quero que você limpe a casa. E aí Vasalisa foi e começou a fazer, mas era muita coisa. Esse que a boneca falou, vá dormir que eu assumo o comando a partir daqui. Quando Vasalisa acordou de manhã, estava tudo limpo, estava tudo organizado. E a Baba Yaga ficou impressionada com como a menina era eficaz. E aí ela foi lá e falou, agora você vai pegar todo aquele estrume ali que tem e você vai separar os estrumes das sementes. Tem sementes ali, eu quero que de um lado tenha estrume e do outro lado tenha as sementes. E aí quando ela viu a quantidade, ela falou, eu não vou dar conta. Na verdade, ela não falou pra Baba Yaga, ela falou pra boneca. A boneca falou, vai dar tudo certo, eu te ajudo. Quando deu um determinado tempo dela fazendo o processo, a boneca falou, deite pra dormir e eu assumo. Ela deitou pra dormir e de manhã estava tudo organizado, separado, as sementes do estrume, tudo certinho. Então ela foi lá e apresentou para Baba Yaga. Baba Yaga ficou impressionada com a menina. Ela ficou, nossa, você realmente é muito eficaz naquilo que você se propõe a fazer, você está de parabéns. Eu vou te dar o fogo, você quer mais alguma coisa? E a menina falou, sim, eu quero fazer algumas perguntas, eu quero saber algumas coisas. Eis que a bruxa responde, cuidado com as suas perguntas, porque quem quer saber demais envelhece cedo demais. Aí a menina falou, tudo bem, eu quero entender o que eram aqueles cavaleiros que apareceram no caminho. E Baba Yaga explicou, é o meu dia, é o meu sol, é o que representa a minha noite. Você quer fazer mais alguma pergunta? E ela queria, mas a boneca falou, negativo, ficar de boca fechada, quietinha. Baba Yaga então falou, tudo bem, pegou uma caveira de fogo, como se fosse uma tocha com uma caveira em cima, entregou para Vasalisa e falou, agora você leva para casa e acende a lareira. Vasalisa ficou muito agradecida, começou a agradecer. A partir do momento que ela começou a agradecer demais, a boneca falou, quietinha, já foi o suficiente, volte para casa. Ela agradeceu e voltou com a caveira. A caveira ia iluminando todo o caminho. Toda a floresta escura era iluminada pela caveira. Chegou um determinado momento que Vasalisa começou a sentir medo da caveira e da luz que ela emitia. Então ela ficou com vontade de apagar, de abandonar a caveira no meio do caminho. Mas mais uma vez, a boneca e a força que ela tinha fizeram com que ela continuasse e chegasse em casa. A família, a madrasta, as filhas até viram um fogo, assim, uma luz vindo da floresta, mas elas nunca imaginavam que poderia ser Vasalisa, porque elas achavam que Vasalisa já teria desaparecido no meio da floresta, teria sido devorado por algum animal, pela própria bruxa. Só que elas deram um tiro no próprio pé,
porque elas também iriam morrer sem o fogo. Então, quando Vasalisa chegou, elas, graças a Deus você chegou, porque a gente tá sem fogo há vários dias, e que bom. Só que conforme elas iam olhando para a caveira ia queimando elas por dentro. Queimando, 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 até que a madrasta e as filhas viraram cinzas. Vasalisa pegou a caveira e conseguiu alimentar a lareira da casa dela, e tudo voltou a ficar equilibrado dentro da casa dela. Você pode estar pensando, nossa, Bia, que história trágica, eu não entendi nada. Gente, essa história é impressionante. Clarissa, que é a psicanalista que interpreta essa história, traz informações que eu tenho certeza que vão acrescentar na vida de vocês. Bom, o primeiro fato que ela traz é a mãe. A mãe que está ali falecendo no leito de morte. O que ela representa? Ela representa a morte da mãe boazinha que existe dentro da gente. Ela diz que é a morte da nossa versão que fica com a teta disponível para vários adultos sugarem. Bia, não entendi nada. É aquela nossa versão que está sempre disponível para todos. Você precisa, eu faço. Você quer, eu dou. Você está precisando de alguma demanda, eu tô aqui. Vai vivendo a vida dos outros com várias pessoas penduradas na própria teta. Então, a morte da mãe, representa a morte dessa nossa versão interior de querer ser boazinha e mãe de todos. Talvez alguém aqui já tenha escutado de algum terapeuta. Você está sendo mãe do seu marido. Você está sendo mãe do seu namorado. Não pode ser assim. Você está sendo mãe da sua mãe, mãe do seu pai. Então, a morte dessa mãe representa a morte dessa característica dentro da gente. Além disso, há uma simbologia na história da figura da mãe entregando para a filha uma boneca sábia que fala com ela. Ali é a maior herança que uma mãe pode deixar para a filha, que é ensinar a filha a confiar na intuição. A boneca é a representação da intuição. A maior herança que uma mulher pode deixar para os seus descendentes é ensinar a confiar nessa voz interior, ensinar a separar o que é a voz de fora, o que é a voz interior, e como essa voz interior pode estar guiando aquela criança, aquele indivíduo ao longo da vida. Então essa foi a herança que a mãe deixou. No entanto, com essa ruptura, ou seja, uma situação muito difícil na vida de Vasalisa, a morte de uma mãe, começaram a aparecer novos desafios. E eu tenho certeza que isso já aconteceu na vida de vocês. Uma situação marcante que tira vocês por completo do eixo e joga vocês numa floresta escura. Ou num poço fundo e escuro. Isso já aconteceu na minha vida e pode já ter acontecido na vida de vocês também. Clarissa diz que a madrasta, as irmãs de Vasalisa, representam a nossa versão, ou melhor, a visão da sociedade quando a gente não se encaixa. Aquela nossa autocrítica, aquela sensação constante de que a gente está errada, de que a gente tem que sumir, de que a gente não presta para nada. Sabe aquela crítica constante dentro da gente? A madrasta, aquela coisa de você falar algo e depois ficar se questionando, será que eu falei demais? Será que eu fui inconveniente? Será? É isso que a madrasta e as irmãs representam, a voz julgadora, que não gosta de você. E talvez você tenha vivido isso de alguém ao seu redor que não gosta de você, ou talvez seja uma vozinha interna. Não é nem alguma outra pessoa, é você mesma. Uma vozinha que fica ali o tempo todo te julgando, querendo que você suma, dizendo que você não tem muita utilidade ali, que você é inconveniente. Então a madrasta e as irmãs representam essa vozinha interna que contribuem mais ainda para que Vasalisa vá para onde? Na floresta escura. Completamente perdida ali, naquela floresta escura. Mas ela tinha uma coisa que ela herdou, a boneca no bolso, que representa a intuição. Bom, então Vasalisa parte nessa missão em direção à casa da bruxa. E o que essa bruxa representa, no final das contas? É realmente uma figura maquiavélica, algo ruim? Na verdade, essa bruxa representa essa nossa versão, que pode ser vista como bruxa para os outros, mas é a versão que detém o nosso fogo, a nossa energia vital. É a nossa versão que faz o que quer. É a nossa versão que diz para o outro até onde o outro pode ir, até que ponto o outro deve está ocupando ali de espaço na nossa vida. O que o outro pode fazer com relação a gente?
É aquilo ali que Baba Yaga representa. Muitas vezes, quando a mulher ela passa muitos anos sendo oprimida, quando ela começa a se conectar com essa força dela, ela assume uma personalidade mais selvagem, em muitos casos até mais violenta. Então, aquela pessoa que sempre foi muito reprimida, quando ela se liberta, às vezes ela vai para o extremo oposto. Vocês já viram isso? Alguma situação assim? Então, ela assume mesmo esse arquétipo de bruxa, de má. Ah, já fui boazinha pra todo mundo, agora eu vou ser má mesmo. Então, Baba Yaga representa isso, essa fúria de quem passou tempo demais sendo oprimida e agora quer as coisas do jeito dela. E vai trazer justamente essa força para Vasalisa, que é representada pelo fogo. O fogo nada mais é do que essa força, essa energia vital. Baba Yaga é isso. Só que Clarissa traz numa parte do livro algo que me marcou. Essa frase dela me marcou muito, que é assim: muito cuidado se você passa o dia dando risadas singelas e de noite rangendo os dentes como uma fera. E eu não sei se vocês sabem, mas o excesso de estresse contribui para um quadro que se chama bruxismo, o apertamento dos dentes, que é muito comum em mulheres. Quando as mulheres elas dormem e ficam rangendo o dente, apertando o dente. Então, Clarissa traz uma analogia entre essa versão nossa selvagem que a gente deixa ali contida e ao longo do dia a gente sorri, calma, tolera tudo, mas de noite a gente não consegue conter ela. De noite a gente não consegue ter esse controle de segurar e ela fica ali rangindo os dentes. Achei sensacional essa analogia que ela fez. Bom, voltando à história, quando Vasalisa ela chega na casa de Baba Yaga manda ela limpar. Vocês lembram disso? Esse processo de limpar é o processo que a gente tem que fazer com a gente. A casa na psicanálise, no alinhamento também energético de Saint Germain, quem já fez sabe, representa a nossa mente. Então, Vasalisa ela tá ali o tempo todo limpando a mente, harmonizando a mente, serenando a mente, alimentando também os próprios pensamentos e a intuição. Porque vocês lembram que a mãe dela falou assim, alimente a boneca? Então, alimentando também a intuição, entrando em conexão com a intuição. E isso é muito interessante. Baba Yaga, essa versão selvagem, ela só dá esse fogo quando Vasalisa limpa a casa, limpa a mente. Uma mulher que quer ter uma mente equilibrada, ela mantém a mente limpa. Não só a mente, mas o ambiente. Ela também mantém um ambiente limpo. Não tem como você ter uma mente equilibrada vivendo num ambiente imundo e desorganizado. Então existe essa analogia muito forte na história de é necessário organizar, é necessário limpar. Existe uma outra parte da história mostrando que Baba Yaga ela é justa. Ela em momento nenhum usou Vasalisa e depois devorou Vasalisa. Ela deu o que Vasalisa precisava, mas antes ela também mostrou que Vasalisa precisava cumprir com algumas tarefas. No final, ela falou para Vasalisa que quem quer saber demais envelhece cedo demais. Porque muitas vezes a gente quer saber de tudo, mas tem conhecimentos que a gente não consegue alcançar, que só o tempo traz pra gente. Só a nossa caminhada na Terra é capaz de trazer pra gente. E esse é outro fator interessantíssimo no meio do processo. Bom, depois que Baba Yaga fornece para Vasalisa ali o fogo, a caveira, aquela energia interna, vocês lembram que no meio do caminho Vasalisa pensa em largar? Em deixar de lado? Isso já aconteceu com vocês? Vocês estarem com aquele fogo, aquela energia vital que vocês conseguiram nutrir a partir dos processos de vocês, das limpezas, das harmonizações, e de repente você quer deixar de lado. Sabe por que isso acontece, gente? Porque quando a gente busca a luz também ilumina as nossas sombras. E aí, quando ilumina as nossas sombras e mostra a sujeirinha que a gente colocou debaixo do tapete, a gente fala, não quero mais não. Deixa pra lá, vou deixar pra lá. Então foi isso que Vasalisa teve vontade de fazer. E aí a bonequinha, a intuição disse negativo, continue. Assim como a própria luz estimulou ela a continuar, a própria caveira, que era ali a tocha, estimulou ela a continuar. Quando Vasalisa retorna dessa jornada dela para casa, a madrasta e as irmãs que representam aquela vozinha interior são pulverizadas, são transformadas em cinzas.
E aí Clarissa traz que quando a gente ilumina essas características, quando a gente começa a prestar atenção nelas, quando a gente começa a, de fato, querer entender o que essas vozinhas querem dizer, de onde que elas vieram, por que elas estão aqui, quando a gente começa a olhar com mais seriedade e não só internalizar como é meu, é isso aí, eu sou isso mesmo. Quando a gente traz luz, observa, entende, a gente pulveriza, a gente libera, a gente solta. E a história finaliza dessa forma. Aquela situação toda que colocou Vasalisa no extremo do desconforto transformou a vida dela por completo e fez ela se libertar de vozes e processos extremamente pesados. Então, como sempre, hoje eu pergunto para vocês: qual foi o processo que vocês passaram na vida de vocês que foi terrível, mas que quando vocês saíram daquele poço, saíram daquela floresta escura, vocês saíram com uma força e um fogo interior que nunca havia sido presente na sua vida? Que foi a primeira vez que você enxergou aquilo ali em vocês. Quando foi que isso aconteceu? Bom, esse foi o Momento Autoconhecimento de hoje, muito forte. Eu falei para vocês, mexeu comigo e talvez mexa com vocês também. Espero que fique a reflexão e que isso reverbere ao longo da semana. E até o nosso próximo Momento Autoconhecimento.